fala. Arjuna apresenta para Krishna uma questão que se desenvolveu nele já em nível filosófico, já no 14º capítulo, devido à busca pelo conhecimento acerca da verdade que ele vem desenvolvendo desde o começo. Logo que ele entrou em choque ao ver o exército inimigo e identificar entre os inimigos grandes amigos e pessoas inteiramente respeitáveis, Arjuna passou por uma crise de identidade violenta naquele momento. E a princípio ele levou na naturalidade, sem aprofundar o conhecimento a respeito daquilo. Ele simplesmente entendeu que aquele lugar não era para ele, que ele podia sair dali. Estava com Krishna, seu primo e amigo, e se davam super bem, um pensava, o outro identificava o pensamento do outro, de tão amigos, de tanta intimidade que tinham um com o outro. E naquele momento Arjuna fica chocado porque ele apresenta um ponto de vista e Krishna fica impassível, não toma nenhum tipo de atitude, ou seja, ele viu claramente que Krishna não estava de acordo com a linha de pensamento que ele apresentava. A partir daí ele vai buscando argumentos para não lutar, depois ele compreende que Krishna realmente deve ter algo diferente dele, deve estar pensando diferente dele, e ele aceita Krishna como mestre, se oferece como discípulo. É bem interessante que ele, no verso do capítulo 2, que ele pede a Krishna para ser aceito como discípulo, ele faz exatamente isso. Ele não diz, você pode ser o meu guru, ele diz o contrário, eu sou o seu discípulo, agora me aceite como seu discípulo, né? E ele se apresenta como uma alma rendida também. Então Krishna fica bastante satisfeito, tanto que sorri de canto de boca, assim, um sorriso bem leve, mas sorri dizendo, chegou no ponto que eu queria, né? Assim, entre eles havia uma amizade e que se manteve. Krishna fez questão de manter a relação de amizade com Arjuna, que já tinha antes, durante todo o discurso do Bhagavad Gita. Krishna fez questão de manter o relacionamento. Em vários versos, em vários capítulos diferentes, Krishna vai dizer, porque você é meu muito querido amigo, porque você não tem inveja de mim, e sempre buscando os nomes mais apropriados para mostrar afeto por seu discípulo, e mostrar que eu conheço você, eu sei que você é filho de Pritha, eu sei que você é descendente de Bharata, eu sei que você é um Kuru, o melhor dos Kurus. Então assim Krishna passa toda Bhagavad Gita dialogando com Arjuna no nível interpessoal de confidencialidade. Havia confidencialidade entre eles, como havia antes, e Arjuna pensou que Krishna ia aceitar simplesmente sair com a quadriga do campo de batalha. Mas Krishna ficou, explicou, justificou, depois deu o conhecimento que Arjuna precisava, o conhecimento discriminativo, para que Arjuna soubesse fazer a diferença entre matéria e espírito, que é dado no capítulo 2 e tal. Então Arjuna vai, por todos esses capítulos, compreendendo melhor a sua situação e fazendo perguntas mais adequadas. E perguntas filosóficas, já não eram perguntas tão biográficas assim, porque como eu me encontro nessa situação, por favor, responda sobre isso. Ele agora estava perguntando já como Krishna mesmo queria, porque ao falar a Bhagavad Gita, Krishna estava cumprindo
com um propósito da sua vinda, que era restabelecer os princípios religiosos eternos, os princípios espirituais eternos. Então, ele queria que o conhecimento do yoga, ou seja, da relação com Deus, fosse restabelecido, porque, como Krishna explica no 4º capítulo, de alguma forma havia se perdido, apesar de que ele cuidadosamente havia apresentado antes para Vivasvan e depois para os reis, que passou para os seus seguidores, depois para os reis santos, o conhecimento também foi passado, mas ainda assim Krishna estava repetindo com o mesmo conhecimento, com as palavras adequadas para Arjuna compreender e se tornar um representante dele e restabelecer o princípio do Parampara, o princípio da herança do conhecimento transcendental. Então, aqui no capítulo 14, que já é da última parte da Bhagavad Gita, se dividir a Bhagavad Gita em 3 satkas, ou 3 partes sextuplas. Essa parte começa no capítulo 13, que é o capítulo anterior, vai até o 18 e apresenta o conhecimento, apresenta jnana. E esse capítulo é um capítulo que apresenta o conhecimento científico, os 3 modos da natureza material, atuando de acordo com o modo da bondade, Sattvaguna, o resultado é esse, em qualquer laboratório do mundo. Atuando de acordo com o modo da paixão, o resultado é esse. Da mesma forma, atuando em Tamaguna, o resultado será proporcional. Então, esse capítulo trata disso. Já no fim do capítulo, Arjuna escutou muito cuidadosamente, mas já no fim do capítulo vem esse verso 21, que é o que nós vamos ler agora, tá bem? Então eu vou ler palavra por palavra, depois vou ler o verso sozinho, e então a gente lê a tradução, o significado de Prabhupada, e porque é uma pergunta, a gente também vai ler os próximos versos que trazem as respostas. Tá bem? Então, repitam, por favor. Arjuna Uvacha Lingaihi Kaihi Trin Gunan Etan Atitaha Bhavati Prabho Kim Acharaha Katham Cha Etam Trin Gunan Ativartate. Então o verso, eu vou ler sozinho aqui. Arjuna Vacha Kairlingais Trigunan Etam Atito Bhavati Prabho Kimachara Katham Chaitams Tringunam Ativartate. Arjuna Vacha, Arjuna disse, Kairi, por quais Lingairi, sintomas, trim, 3, gunan, qualidades, etan, todas essas, atitaha, tendo transcendido, bhavati, é, prabho, ó meu Senhor, kim, qual, acharaha, comportamento, katham, como, cha, também, etan, estas, trim, 3, gunan, qualidades, ativartate, transcende. E a tradução é a seguinte. Arjuna perguntou, ó meu querido Senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes 3 modos? Qual é seu comportamento e como ele transcende os modos da natureza? Vamos repetir? Arjuna perguntou, ó meu querido Senhor,
Através de quais sintomas? Reconhece-se quem é transcendental a estes três modos. Qual é seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza? Então vem aqui o significado de Prabhupada. Neste verso, as perguntas de Arjuna vêm a calhar. Ele quer conhecer os sintomas daquele que já transcendeu os modos materiais. Sua primeira pergunta é sobre os sintomas que caracterizam essa pessoa transcendental. Como se pode compreender que ela já transcendeu a influência dos modos da natureza material? Depois, ele quer saber como tal pessoa vive e quais são suas atividades. São elas reguladas ou desreguladas? Então, Arjuna pergunta quais são os meios pelos quais se pode alcançar a natureza transcendental. Isso é muito importante. A não ser que se conheçam os meios diretos pelos quais alguém pode estar sempre situado na transcendência, não há possibilidade de ele apresentar os sintomas. Logo, todas essas perguntas formuladas por Arjuna são muito importantes e o Senhor responde a todas elas. Eu vou falar um pouquinho desse verso primeiro, depois a gente vai para as respostas, tá? Para matar a nossa curiosidade natural, que depois de um verso como esse, a gente quer saber mesmo. Esse verso tem uma pergunta de Arjuna apresentada em três partes. É uma pergunta só, porque ele quer saber sobre como superar a influência dos modos da natureza, mas ele divide para que Krishna possa responder de maneira específica. No capítulo 2, há um verso que Arjuna faz o mesmo tipo de pergunta, com 4 perguntas. É o verso 54 do capítulo 2. Arjuna vai perguntar, vai dizer assim: ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Que é o tema que Krishna vem falando de uma pessoa de mente estável, Sthita Dhir Muni. Então, como ele fala e qual é a sua linguagem? Como ele se senta e como ele caminha? São 4 perguntas. Quais os sintomas? Como ele fala e que linguagem ele usa? Como ele se senta e como ele caminha? E Krishna vai responder as perguntas muito bem respondidas, inclusive entrando em detalhes para explicar se por acaso uma pessoa não atua de tal maneira, o resultado que vai obter. Krishna é muito específico e vai do 55 até o 72, que é o final do capítulo, respondendo e complementando esse tema. Primeiro ele responde objetivamente, depois ele explica, depois ele vai e conclui todo o capítulo através dessa simples, ou melhor, dessa pergunta quádrupla de Arjuna aqui, né? Essa pergunta caracteriza o arquétipo do sábio de mente estável, que é o Sthita Dhir Muni. E Arjuna, ele quer conhecer esse arquétipo porque ele está querendo se localizar dentro de toda a confusão dele, ele está querendo entender a situação dele. O que eu estou fazendo aqui nesse campo de batalha contra meus próprios parentes e amigos? Então ele precisa de referências. Como Krishna vem falando do sábio de mente estável, devido a Krishna já ter apresentado aqui o conhecimento transcendental, Jnana, e já ter apresentado também sobre Sakama Karma e Nishkama Karma, que são as duas divisões de como uma pessoa pode atuar nesse mundo, ou motivado por apego pessoal, ou sem motivação pessoal. Krishna já tinha falado de Buddha Yoga, né, que é Nishkama Karma Yoga. Krishna já tinha falado e ele compreendeu que há que a pessoa que pratica isso
pode ser reconhecida dentro da sociedade. E como ela pode ser reconhecida? Ou seja, quais são os sintomas? Se aqui tivesse alguém da área de saúde, eu ia ter que dizer que sintoma não se aplica exatamente a isso, seria sinal. Sintoma é o que a pessoa sente, e sinal é que o terapeuta, o médico, vê na pessoa, né? Comprova que está com febre. Estou com febre, estou me sentindo febril, é um sintoma. Você está com febre, é um sinal. Mas aqui usa a palavra sintoma, que pode ser usada dessa maneira, porque não é um livro de ciência médica, né? Então, aqui ele quer saber quais são os sintomas e parecem perguntas mais ou menos, digamos assim, comuns ou simples demais. Por que Ásila se interessaria em como a pessoa que tem a mente estável fala, se apresenta diante dos outros e que linguagem utiliza? Porque precisa saber como ele se senta, se é com a coluna ereta, e como é de fato que ele se senta, ou como ele caminha. Não é nada disso. Essas perguntas, embora sejam aqui perguntas muito práticas e claras, elas têm um significado esotérico. Esse significado esotérico é revelado por Vishwanatha Chakravarti. Já as perguntas do capítulo 14, do verso 21, que tem também esse significado esotérico, é comentada por Baladeva Vidyabhushana, o discípulo de Vishwanatha Chakravarti. Como Vishwanatha Chakravarti comentou esse verso 54, explicando os significados esotéricos dessas perguntas, Baladeva Vidyabhushana vai fazer aqui o mesmo comentário. Dessa pergunta ele vai fazer o mesmo comentário. Só que esse livro, a Bhagavad Gita como ele é, o Bhagavad Gita como ele é, Prabhupada fez dedicado a Baladeva Vidyabhushana. Então, Prabhupada tem uma relação de estudar o livro de Baladeva Vidyabhushana, se inspirar com aquilo e dedicar o livro a ele, sabendo a importância dele dentro da corrente de sucessão discipular, principalmente em termos de formalizar a fé Vaishnava, a tradição Vaishnava diante da comunidade multidisciplinar, porque o que aconteceu com Baladeva Vidyabhushana, Vishwanatha Chakravarti estava vivo ainda e muito velhinho, é que os Ramanandis do templo de Govindaji não estavam muito confiantes no nível filosófico dos Vaishnavas, porque eles não tinham um bhāsya, ou não tinham um comentário a respeito do Vedanta Sutra. Então eles disseram: para você fazer parte do ciclo de acadêmicos eruditos que tratam desses temas do Vedanta e tal, vocês precisam ter um comentário próprio. E Vishwanatha Chakravarti, que era o Acharya, o mestre espiritual de Baladeva Vidyabhushana, explicou: nós já temos o comentário natural feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra. Vyasadeva fez o Vedanta Sutra e depois fez o Srimad Bhagavatam para explicar o Vedanta Sutra. Então nós não precisamos fazer. Baladeva Vidyabhushana ficou inteiramente satisfeito com a resposta que ele deu para os Ramanandis. Mas os Ramanandis não ficaram. Não. Para você fazer parte do nosso ciclo de eruditos, vocês têm que ter um significado do Vedanta Sutra. Então, Vishwanatha Chakravarti, que já estava muito velhinho, mais de 90 anos, disse para seu discípulo: por favor, escreva. E ele disse: é mesmo, Gurudeva? Mas o senhor foi tão claro. O senhor disse com todas as letras que não era necessário, porque temos o Srimad Bhagavatam. Por que temos que fazer isso? E Vishwanatha Chakravarti convenceu ele, disse: sim, nós temos que fazer, porque eles têm uma instituição organizada e um ciclo erudito, e é a sociedade, nós precisamos estar inseridos dentro da sociedade para levar o conhecimento. Então Baladeva
fez por obediência ao mestre espiritual e se inspirou na própria deidade de Govinda-ji, porque as deidades são de Radha e Govinda, e ele se inspirou em Radha Govinda-ji e dedicou o seu comentário a Govinda-ji, dizendo que ele é o autor desse comentário. Então, assim, Baladeva Vidyabhushana tem em seu livro, seu comentário sobre o Bhagavad Gita, ele faz ele se utiliza do recurso linguístico de parafrase para explicar muitos dos versos. E os comentadores do Bhagavad Gita têm suas características particulares. Um dos maiores prazeres da minha vida até hoje foi um dia que eu sentei numa mesa com o Bhagavad Gita de Prabhupada assim no centro, e aqui o de Baladeva Vidyabhushana, o de Vishwanatha Chakravarti, o de Radha Krishna, que é impersonalista, eu queria ver também o que ele falava, o de Huberto Roden, que era tradicional dos anos 70 para a nossa geração, e eu fui, então, vendo os significados de Prabhupada de acordo com todos os significados que estavam ali. E realmente, Prabhupada, como neste significado do verso 21, Prabhupada vai numa linha muito clara dos Acharyas Vaishnavas. Eu também tinha o de Bhaktivinoda Thakura, que faz uma tradução bem diferente. Ele não tem um comentário, ele já faz a tradução colocando o comentário, parafraseando. Então ele já dá o verso com o seu próprio comentário. Então, aqui, neste verso, no significado, Prabhupada faz a parafrase, explica este verso, e nós lemos isso, eu vou repetir aqui a parte que Prabhupada fala, para vocês verem que aqui é exatamente o que Baladeva Vidyabhushana, como Baladeva Vidyabhushana explica essas três perguntas. Prabhupada vai dizer assim, bom, desde o comecinho, neste verso as perguntas de Arjuna vêm a calhar. Ele quer conhecer os sintomas daquele que já transcendeu os modos materiais. Sua primeira pergunta é sobre os sintomas que caracterizam essa pessoa transcendental. Como se pode compreender que ela já transcendeu a influência dos modos da natureza material? Aqui é exatamente Baladeva Vidyabhushana explicando. Prabhupada fala assim que não tem muita diferença. Depois ele vai dizer, depois ele quer saber como tal pessoa vive e quais são suas atividades. Podem ver que isso não está literalmente na pergunta, né? Vai dizer assim, qual é seu comportamento? Então ele diz, como é que ele vive a vida Vaishnava? Como é que ele vive sendo uma pessoa que controla a influência dos modos da natureza, como ele exerce o controle dos modos da natureza, vivendo dentro desse mundo, dentro dessa natureza prakriti. Então, aqui ele já vai dizer isso, depois, então, vai dizer, ele vai explicar, a maneira dele... A maneira deles realizar suas atividades são reguladas ou desreguladas? Prabhupada está explicando assim. A maneira que ele faz, regulada ou desregulada? Tem uma disciplina, como o yoga recomenda, ele tem uma disciplina para realizar, ou é desregulada, sem uma disciplina estabelecida? Então ele ainda continua aqui. Então, Arjuna pergunta, quais são os meios pelos quais se pode alcançar a natureza transcendental? Então, Prabhupada está indo bem, mas bem na linha de Baladeva Vidyabhushana, explicando aqui as perguntas que Arjuna fez. E Prabhupada termina o seu significado compacto, que ele faz um grande parágrafo único, e bem grande, específico. E aí nós podemos ir para as respostas. As respostas estão dos versos 22 a 25, que estão todos compactados, são apresentados todos compactados. E a resposta está aqui, nós vamos ler também o significado de Prabhupada, que é o néctar para a explicação dessas respostas. A Suprema Personalidade de Deus disse, ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes,
nem os deseja quando desaparecem, que não se abala, nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos, que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e o indesejável, que é estável, igual no louvor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos da natureza. Então, Prabhupada, ou melhor, aqui Krishna, com essas respostas, ele responde às perguntas e Prabhupada vai então nos explicar. Vamos ver agora o que Prabhupada diz. Deixa eu... Desculpe. Então, Prabhupada vai dizer: Arjuna apresentou 3 perguntas diferentes e o Senhor responde a elas uma após outra. Nestes versos, Krishna primeiro indica que quem se situa transcendentalmente não tem inveja e nada deseja. Quando o ser vivo permanece neste mundo material, recluso no corpo material, deve-se compreender que está sob o controle de um dos 3 modos da natureza material. Quando está, de fato, fora do corpo, então está livre das garras dos modos da natureza material. Mas enquanto não sair do corpo material, ele deverá ser neutro. Ele deve ocupar-se no serviço devocional ao Senhor, para que imediatamente deixe de identificar-se com o corpo material. Quando se identifica com o corpo material, ele só age em busca de prazer dos sentidos. Mas quando se estabelece em consciência de Krishna, o gozo dos sentidos para automaticamente. Ninguém precisa do corpo material, nem precisa aceitar os ditames do corpo material. As qualidades dos modos materiais próprias de cada corpo agirão, mas como alma espiritual, o eu está alheio a essas atividades. Como ele fica à parte? Ele não deseja desfrutar o corpo, nem deseja sair dele. Situado nessa posição transcendental, o devoto automaticamente libera-se. Ele não precisa tentar livrar-se da influência dos modos da natureza material. A pergunta seguinte refere-se à conduta de alguém transcendentalmente situado. O materialista deixa-se afetar pela aparente honra e desonra oferecidas ao corpo, mas o transcendentalista não se deixa afetar por essa pseudo-honra e desonra. Ele executa seu dever em consciência de Krishna e não se importa se alguém o respeita ou o desrespeita. Aceita tudo aquilo que é favorável a seu dever em consciência de Krishna e, à exceção disso, ele não tem necessidade de nenhum objeto material, seja pedra, seja ouro. Ele considera todos como sendo seu amigo querido, que o ajuda em sua execução da consciência de Krishna e não odeia seu aparente inimigo. Ele é equânime e vê tudo no nível de igualdade, porque sabe perfeitamente bem que ele nada tem a ver com a existência material. Questões sociais e políticas não o afetam, porque ele conhece a situação das revoltas e distúrbios temporários. Ele não tenta obter nada para si mesmo. Ele pode tentar conseguir tudo para Krishna, mas não se esforça em nada que lhe traga apenas benefício pessoal.
Com esse comportamento, ele está em verdadeira transcendência. Então, aqui está o néctar da resposta explicada por Prabhupada. E, como ouvimos todos, Prabhupada diz que a pessoa se ocupa em serviço devocional, que é a prática que vai produzir o controle dos modos da natureza. Se a pessoa se ocupa em serviço devocional, que tem a sua natureza transcendental, gradualmente ele vai se libertando da influência dos modos inferiores, situando-se em bondade. E, posteriormente, ele se liberta, inclusive, dos resultados que são concernentes a Sattva Guna, a bondade. Então, assim, o remédio apresentado por Prabhupada aqui é a ocupação em serviço devocional. Prabhupada apresenta isso como o resumo ou a síntese de todas das respostas para essas perguntas, para as perguntas feitas por Arjuna. A síntese de todas as respostas dadas por Krishna do verso 22 até o verso 25. E são respostas apresentadas por Krishna para Arjuna em suas perguntas do verso 21. Então é isso, esse é o tema aqui. Temos muitas pessoas aqui competentes para apresentar esse conhecimento. Eu fui a bola da vez, mas se tiver algum comentário, o momento é esse, por favor. Muito boa a sua dúvida. Não. Alguma Kamurti. Maharaj, pode-se dizer que um dos resumos do Bhagavad Gita, assim, em poucas palavras, esteja além da dualidade? Porque parece que, eu não sou muito estudiosa, obviamente, mas tem vários capítulos que Krishna repete muito isso, né? Aquele que está além de honra, desonra, fama, infame, né? O 12º, né, que fala bem explicitamente, e esse verso também, né? Esse é o 12º, não, né? Esse é o 14º. 14º. É o 14º. Interessante. O Bhagavad Gita vai apresentar para o leitor o mesmo que ele apresenta para Arjuna, que é a saída para as questões que podem deixar as pessoas perplexas nesse mundo. Questões que são universais, que podem atingir a todas as pessoas, mas que atingiram historicamente a Arjuna naquele exato momento em que eles se encontravam em Kurukshetra com a vinda de Krishna no começo da Era de Kali. Então, Krishna vai apresentar o conhecimento como a arma com a qual Arjuna vai poder contra-atacar os seus problemas internos, os seus inimigos internos, a luxúria, a ira, a cobiça, a inveja, a loucura. Então, Krishna apresenta a espada do conhecimento, aconselha Arjuna a usar a espada do conhecimento e vai assim especificando o conhecimento cada vez mais confidencial, o conhecimento que é considerado por Krishna como o rei da educação, como o famoso verso número 2 do capítulo 9, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idamuttamam, Pratyaksha Vaganam, Dharmyam, Shushukam Kartunavyayam. E ainda recomenda a alegria. Ainda diz que quando a coisa está funcionando mesmo, nós estamos felizes, alegres, fazendo de maneira feliz. Então, quando chega já no capítulo 18, Krishna vai fechar o capítulo 18, levando para Arjuna uma pergunta. Você realmente escutou cuidadosamente o que eu lhe apresentei? E Arjuna diz que sim, diz que está preparado, que já venceu a ilusão
e que está preparado para seguir as ordens de Krishna. E assim, Arjuna dá o exemplo vivo para o leitor que deve evoluir na sua pesquisa para solucionar os problemas da vida condicionada aqui nesse mundo material e obter, por fim, a estabilidade mental necessária para ele próprio, com o conhecimento dado por Krishna, eliminar todos os obstáculos que possam fazer com que ele permaneça repetidamente nascendo e morrendo dentro desse mundo material. Então, esse Krishna tem o seu aspecto impessoal, como a verdade absoluta, tem o seu aspecto localizado no coração, como Paramatma, e tem o seu aspecto Bhagavan. Aqui Krishna vem como o seu aspecto Bhagavan, ali diante de Arjuna, que é o seu amigo, Krishna Sakha, seu amigo, discípulo, para dar a Arjuna o conhecimento com o qual ele vai poder livrar-se completamente da ilusão. E esse é um resumo assim do nosso Bhagavad Gita. Tá bem? Sim. Pessoal? Pode perguntar? Eu queria fazer uma pergunta. Prabhupada ele responde, né, você leu o comentário de Prabhupada na resposta, de que o serviço devocional ele purifica, ele afina, né, para você se tornar um devoto avançado. Então, você se livrar da inveja, do apego. E a minha pergunta a gente realmente consegue, de forma inconsciente, afinar e aprimorar só fazendo o serviço devocional? Ou se depende dessa consciência, como você falou da Ikamurti, no final da vida a gente vai evoluindo até ter uma autoconsciência para evoluir? Se de fato tem esse benefício, né, só o serviço devocional, ou se mesmo inconsciente é um cunho que a gente leva para a próxima vida nascer com uma consciência melhor? Todo o contato com o conhecimento é contato com a verdade suprema. E o contato com a verdade suprema é sempre purificatório. Quando nós nos ocupamos em serviço devocional, ainda que sem saber exatamente o que estamos fazendo, nós estamos nos predispondo ao serviço devocional puro. Mas o nosso serviço devocional ainda não é puro. Então, naturalmente, tem um grau de purificação. Ele se torna atrativo. Tem pessoas que se atraem por serviços muito simples dentro do templo, se sentem muito bem fazendo, e essa sensação de bem-estar que ela tem em se ocupar em serviço devocional é um recurso dado pela própria Suprema Pessoa para ela voluntariamente continuar. É claro que em um dado momento ela tem que tomar consciência de tudo isso, né? Ela deve tomar consciência de tudo isso. Ela deve tomar consciência de quais são os modos da natureza que estão atuando sobre ela. Qual é a tendência que ela tem de se permitir a influência de qual modo? Então, tudo isso é importante. E por que é importante? Pelo próprio exemplo de Arjuna. Quando ele ouviu falar do sábio de mente estável, ele quis perguntar como é que se identificava isso. Ele quis entender como como vive essa pessoa. Quando ele ouviu falar dos 3 modos da natureza, ele quis entender como é que uma pessoa se vive, quais são os sintomas, como ela vive e como ela transcende. Então, ele está atento para adotar para si mesmo um comportamento consciente, né? Mas inconscientemente, ainda que inconscientemente, há um proveito, sim. Krishna diz no Bhagavad Gita que nesse caminho não há perda nem diminuição. Então, nós precisamos entender que o caminho de serviço devocional é muito abrangente. E vamos num local público, fazemos a pessoa cantar Hare Krishna de alguma forma, a pessoa canta, as pessoas cantam, às vezes por educação, às vezes para nos agradar, às vezes influenciado pelo coletivo, cantam e elas estão se purificando. Mas dessa purificação até ela se tornar, alcançar o objetivo, que é Krishna Prema Bhakti, tem um percurso que ela vai ter que tomar consciência, sim. Ela vai ter que identificar os seus anartas,
Ela vai ter que identificar a qualidade da sua fé, se a sua fé é influenciada pelo modo da bondade, pelo modo da paixão, pelo modo da ignorância. Ela vai ter que ver a qualidade de sadhusanga que ela tem. Quais são os temas sat tratados na sanga que ela faz parte. Então, Prabhupada aqui fala sobre os temas políticos, questões sociais e políticas não afetam a pessoa que já transcendeu os modos da natureza, né? Então, imagine, né? Nós estamos num mundo de uma energia sociopolítica vibrante, que é quase impossível não ser influenciado por isso, né? Quase impossível. Mas não devem afetar a pessoa que transcendeu. Ela vai ter que ver como ela está se afetando ou não. Ela vai ter que aprender a identificar armadilhas dentro do seu meio ambiente, diversas armadilhas, e como desarmar as armadilhas para não cair nelas. Isso ela vai ter que fazer conscientemente. Mas Krishna dá uma força muito grande. A gente sabe disso, né? O sankirtaneiro na rua é quem mais experimenta essa realidade da graça que Krishna dá, assim, né? Conheço muitos casos, eu particularmente fiz muito pouco sankirtan, mas conheço muitas histórias, porque eu liderei muitos grupos de sankirtan, conheço histórias maravilhosas de devotos em estado de, assim, agonia mental, e de repente Krishna dá exatamente o que ele precisa para ficar bem, né? Isso tem muitas histórias. E às vezes dá instantaneamente. E às vezes dá a um prazo um pouco mais longo. A prestação. Deixa o devoto ficar um pouco agitado e tal, e depois o devoto vai refletir melhor, vai mudar um pouco, vai controlar um pouco a paixão, a tamaguna, o que seja, vai ficar mais manso, mais humilde, e aí vem a iluminação, de novo surge o entusiasmo. Krishna é livre, mas ele cuida de cada um de nós à medida que nós nos deixamos ou nos permitimos ser cuidados, né? Então tem as duas coisas. Tem o benefício que é de quem faz inconscientemente, e tem o benefício de quem faz conscientemente. Tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Vamos dormir. Todas as glórias da Srila Prabhupada.